Você já ouviu falar de medicina Ayurveda? Então vem com a gente nesse episódio que a gente vai falar sobre 4 pilares muito importantes aí para a sua saúde. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes da gente começar mais uma conversa deliciosa e inspiradora aqui com vocês, eu quero lembrar, se inscreva aí no canal, acione o sininho da rede social, deixe o seu like, seu comentário, assim mais gente tem acesso a esses papos maravilhosos que a gente tem aqui todas as terças e quintas. E agora a gente também está lá no Apoia-se. Sim, se você quer ser um apoiador do canal, ter vantagens com isso também, estar mais próximo da gente, acesse aí o link da descrição, apoia.se/ponto de fala. Não vamos perder mais tempo, hoje a nossa conversa aqui vai render muito, eu tenho certeza disso. E eu estou muito curioso, que é um tema que eu sempre quis trazer aqui para vocês no podcast, que eu mesmo quero me aprofundar, e eu tenho certeza que vai trazer muitos ensinamentos aí, muita inspiração para vocês. Vamos falar hoje de medicina Ayurveda com ele que é o super especialista no assunto, Matheus Macedo. Seja muito bem-vindo, meu cara. Cara, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Que bom que encaixou, né? Pô, cara, você aqui em São Paulo, cara. É, exato. Eu tava em São Paulo, 3 dias, assim. Falei, vou dar um pulo lá pra gente ter essa conversa. Que legal. Engraçado esse negócio do podcast, né? Porque eu penso igual a você. Eu trago pras minhas lives quem eu quero conhecer. E aí vai virando um networking, assim. É tipo o melhor networking do mundo pra mim é fazer live. Porque a gente tem um tempo limitado, a gente tá ali meio que querendo conhecer a outra pessoa e eu quero me aprofundar, né, no lugar de conhecimento que ela tem. E aí a gente sai, tendo colaborado. Porque dizem que relacionamentos bons, né, parcerias, casamentos e tal, é quando você tem um projeto em comum, né? Se você está construindo, sei lá, filhos, uma casa e tal, você tem uma tendência de se juntar, né? Quando você está na guerra junto, né, você vira muito brother dos seus irmãos de armas, né? Então, passar perrengue junto é muito interessante. E a gente aqui querendo construir conteúdo para alimentar as pessoas de bem-estar, de mais energia e tal... parece que é uma colaboração que eu fico sempre próximo da galera que eu venho participar. Então, que legal. Eu tô muito feliz de te Então já estamos juntos desde já, porque junto. assim, já valeu a pena, eu falo para as pessoas, né? O ponto de fala já vale a pena pelos encontros que a gente promove, as pessoas que eu já conheci, né? Então eu tava falando para você antes, chegando a 100 episódios, só nisso eu já conheci 100 pessoas diferentes, cara. Cara, isso é muito sensacional e como pode ser transformador para a tua saúde também, né? Exatamente. A minha oração é sempre a mesma, assim, quando eu venho para um lugar desses, quando a gente senta para conversar, eu sempre penso, cara, que se pelo menos uma pessoa que está assistindo, se ela der um clique, se eu pegar ela e ela pensar, puta, o que eu tô comendo, sabe? O que eu tô fazendo na minha vida? Já valeu, já vou botar a cabeça no travesseiro de noite. Né? No Egito Antigo, eles diziam que quando você morre, você vai para um tribunal, né? O tribunal de Anubis. Tá. E eles abrem seu coração e botam seu coração numa balança. De um lado o seu coração e do outro lado uma pluma. E aí dizem que se seu coração for mais pesado do que a pluma, aí você desce pro inferno. Né? Se o seu coração for mais leve do que uma pluma, aí você vai pro paraíso. Então, um dos meus objetivos de vida, assim, é quando eu deito de noite, eu penso, cara, meu coração tá mais leve que uma pluma, sabe? Eu fiz o que eu podia com o meu dia pra contribuir, pra servir as pessoas. E esse aqui, cara, você tá me proporcionando o meu coração ficar mais leve do que uma pluma do dia, sabe? Então... que delícia, cara. Tô até arrepiado aqui, mas vamos lá. Pra gente colocar todo mundo na mesma página, que eu acho interessante todo mundo tá, né? Falar, os caras estão falando uma coisa aqui que não tô entendendo nada. Começa explicando pra quem ainda não entende o que é a medicina Ayurveda, Matheus. Legal. A medicina Ayurveda é um sistema de medicina que foi desenvolvido lá na Índia, que tem milhares e milhares de anos, ninguém sabe muito bem quanto tempo tem. O livro mais antigo que eu uso na minha prática clínica hoje em dia tem uns 3, 4 mil anos. Caraca. Chama Charaka Samhita. Né? Ninguém sabe quanto tempo tem, mas a gente sabe que tem uns 3, 4 mil anos, mais ou menos. E milhares de livros foram escritos, né, ao longo desses milênios de experiência clínica, de observação científica da realidade. E o Charaka é o livro mais respeitado que a gente tem, porque ele é o mais antigo. Então, o Ayurveda, ele é um sistema de medicina científico que está há milhares de anos observando a natureza, os seres humanos, e a nossa propensão, né, humana a sofrer e ficar doente. Então, o Ayurveda ele faz um recorte, né, da experiência humana e diz assim:
A gente entende que o ser humano tem uma, né, tendência a ficar doente e a sofrer, mas ele poderia ser saudável e ser feliz. Então a gente estuda essas 4 coisas no Ayurveda. Como é que o ser humano, né, o que ele faz para ficar mais feliz e ficar mais saudável, e o que ele faz para ficar mais doente e para sofrer. E observando a natureza e os seres humanos há milhares e milhares de anos, a gente chegou a algumas conclusões bem sólidas e que funcionam, né, desde 4.000 anos atrás. Então, eu sou o primeiro brasileiro que foi lá para a Índia, fiquei lá quase 7 anos morando na Índia, virei médico, né, e profissional do sistema de saúde público indiano, trabalhei em hospital público e tudo. E ainda sou o único do Brasil que fez esse negócio. Tem uma galera, tem uns brasileiros lá agora, mas eu abri meio que a facão. O Brasil assim. Demorou para olhar para isso, então? Na verdade não, é porque é difícil pacas, né? Só para você ter uma noção, né? Esses livros antigos, eles são escritos numa língua que chama sânscrito. Que é matéria obrigatória na faculdade. Primeiro ano da faculdade, você tem que estudar sânscrito e faz prova final, prova oral. O lugar onde eu morava é um estado que chama Gujarat, né? Que é um estado no sul do Paquistão, né? Digamos assim, noroeste da Índia. Lá no Gujarat, eles falam Gujarati, que é outra língua. Na Índia é muito louco, porque se você entrar no Google Translator, tem umas 10 línguas que se falam na Índia diferentes. E elas são diferentes, tipo assim... outro alfabeto real diferente. Mesmo. Porque as pessoas acham que inglês, espanhol e português são línguas diferentes, mas eles são sotaques do latim, na real. Deus do céu. Se você pensar, tipo, português, espanhol, italiano, francês, é tudo língua neolatina, a gente chama. Então são sotaques de uma língua. Na Índia, se você for pro norte da Índia, eles falam Hindi, por exemplo. No sul, no Tamil Nadu, eles falam Tamil. Né? E no Kerala eles falam Malayalam. O alfabeto dessas 3 é diferente. Caramba. Você não consegue ler entre uma e outra, percebe? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu tive que estudar Gujarati para poder conviver no hospital e ouvir os pacientes e os médicos falando, senão não tem como entender nada. E eu tive que estudar Hindi também um pouquinho, porque é a língua que é mais falada no norte da Índia. Então, você vê que já tem uma barreira de entrada braba. Você tem que ir morar no interior da Índia, que não é todo mundo que quer fazer esse negócio. A Índia não é um país simples, não né, é de fácil, se viver, né? Não, durante muito tempo. Depois você tem que aprender um monte de línguas estrangeiras para estudar medicina, que é um negócio que já não é fácil em si, né? O pessoal aqui vai para a faculdade de medicina e acha que medicina é difícil, anatomia, fisiologia, né? E lá a gente tem que aprender todas essas coisas, eu tive anatomia, fisiologia e tal, só que em outras línguas estrangeiras e usando livros escritos em sânscrito. Então, o rolê é brabo, loucura, assim. cara. Então, muita gente vai, tenta e desiste. E desiste no meio. Porque não aguenta, né? Você tá longe da família, você tá longe da sua cultura, você tá comendo comida apimentada pra caraca, o lugar é meio sujo, né? Bem poluído morar na Índia. É uma cultura que ela é muito forte, então a pessoa tem que ter algum nível de apreço, né, cultural pela cultura indiana, porque do contrário ela engole você vivo. Então é meio difícil de fazer mesmo. Por isso que eu acho que não é simples. E por isso que o Brasil não tem muita interferência da cultura indiana. Se você parar para reparar, se você for para Londres, se você for para os Estados Unidos, tem um monte de restaurante indiano em tudo que é lugar. Você encontra indiano e comunidades indianas. Aqui você tem que ficar procurando, até restaurante. Exatamente. Aqui para você achar um bom, é tipo Você vai no Brooklyn, não sei onde, tem um restaurante indiano bom. No Rio de Janeiro tem tipo um também. Então a gente não é muito amalgamado com a cultura indiana. Então, o Ayurveda é isso, é um sistema de medicina muito milenar, que tem muito a contribuir para o sistema de medicina moderno, como a gente chama a medicina que a gente tem aqui hoje em dia, a convencional, porque ele tem muito tempo, muita bagagem nas costas. A medicina moderna, só para as pessoas terem um pouco de referência, do jeito que ela é praticada hoje, ela tem uns 170 anos, mais ou menos. Ela veio da metade do século XIX. Né? Não é tão antiga, né? Zero. Sei lá, algumas gerações, poucas gerações. Né? Todo mundo aqui tem um avô, uma avó que passou dos 80 anos. Sim. Hoje cada vez mais. 2 avós de 80 anos, um seguido já do é esse outro. Tempo. É esse tempo, né? Compara isso com 4.000 anos né, de experiência. Então, é óbvio que tinha medicina antes de 170 anos atrás, mas o modelo atual ele surgiu na metade do século XIX com algumas inovações, assim, né? A gente teve o Ignaz Semmelweis, que escreveu um livro que chama Die Prophylaxis der Kinderbettfieber, né? A profilaxia da febre puerperal, que sugeriu... Quero ver legendar isso aí depois, hein? Tem legenda, aí eles vão ter que se lascar. Procura em alemão, né, esse negócio. A profilaxia da febre puerperal
é um livro que introduziu a ideia de profilaxia, que o médico ele deveria lavar a mão entre os pacientes. Certo. Né? E na metade do século XIX isso foi tipo uma revolução. As pessoas acharam que o Semmelweis estava louco, né? Que tinha que lavar a mão. Loucura, cara. Cara, loucura não é nem isso. Loucura é o último estudo que saiu do New England Journal of Medicine, que é um jornal de medicina, uma revista de medicina moderna muito interessante. Poucos anos atrás, fizeram um estudo nos Estados Unidos com milhares e milhares de profissionais de saúde e viram que 50% dos médicos e enfermeiros não lavam a mão entre os pacientes. Metade. Isso é louco. O louco é que o Semmelweis, ele descobriu isso ou sugeriu isso lá na metade do século XIX e 170 anos depois a gente ainda não faz. Né? Só metade fazem, né? Porque os médicos têm mesmo, a gente tem essa sensação de, né, eu não passo... Super-homem. Exato, é meio louco, né? Mas eles falam de síndrome, que às vezes os médicos têm síndrome de Deus, né? Que acham que são, né, melhor do que os outros e tal. Não são todos, é claro, mas eu entendo que isso pode acontecer. A gente teve o Louis Pasteur na segunda metade do século XIX, que criou essa ideia de que se tu ferver uma substância, tem uns bichos lá dentro que eles não vão matar você. Isso. Então ele escreveu uma tese que chama Les Microbes Organisés, né? Os micróbios organizados, e sugeriu que tem uns bichos. E aí a comunidade científica falou, pastor, você tá muito louco, meu irmão. O que você tá fumando, né? Tipo, tem uns bichos que ninguém consegue ver. E só você. Você aí, tá vendo aí como, né? Aí se ferver o leite, tu mata o bichinho. Ah, tá bom, pastor. E aí até hoje a gente usa esse processo que a gente chama de pasteurização, né? Para segurança alimentar, e é da metade do século XIX, assim, sabe? E o terceiro cara foi o Norton, que fez a primeira cirurgia documentada na Europa com anestesia. Antes a gente tirava na marra, dava vodka, sei lá, e arrancava o dente fora. O Norton, ele usou, né, um anestésico para a pessoa não sentir dor durante o procedimento cirúrgico. Então, se você olhar, né, aí você compara, por exemplo, o Norton, ele foi o cara de 170 anos atrás que fez uma cirurgia com anestésicos. A gente tem um livro no Ayurveda que chama Sushruta Samhita. Para legendar também vai ser um horror. Mas ele tem 2000 anos. É um manual cirúrgico de 2000 anos atrás que já falava de anestesia, por exemplo, na visão do Ayurveda. Então, o Ayurveda ele tem muito tempo de bagagem nas costas. A gente está fazendo esse negócio há milhares e milhares de anos. Então, se a medicina moderna se junta com a Ayurveda, a gente tem muito o que ganhar no Ayurveda, porque tem muita coisa de inovação científica que a gente não tinha. E a medicina moderna tem muito a ganhar com a Ayurveda, porque a gente está fazendo ciência há muito tempo, entendeu? E como que funciona? Então não substitui, não dá para substituir, não dá para dizer que a gente pode largar a medicina convencional e só com a Ayurveda. E que tipos de tratamento? Dá exemplo de algumas doenças, se eu posso dizer assim, que podem ser tratadas. Legal. Eu não acho que... Para que a gente ia largar? Né? Se você tem duas ferramentas sensacionais à sua disposição, para que fazer ou? Faz E. Né? Tipo, junta que é melhor. Tá bom. É como, sei lá, você pensar, cara, eu tenho uma moto, um carro, um avião e um barco. Aí você fala, não, então agora eu sou ando de avião, porque avião é mais rápido. Você fala, não, mas tem lugar que você não vai de avião. Tem lugar que você vai de moto, tem lugar que você vai de bicicleta, tem lugar que você vai de skate. Tem meios de deslocamento que nem eficientes são e a gente usa só porque a gente gosta. Né? Então eu acho que assim, você ter ferramentas, medicina tradicional chinesa, medicina tibetana, medicina ayurveda, medicina moderna, quanto mais ferramenta você tiver, melhor. Porque elas são complementares, a real é essa, né? Eu advogo muito, né, o que a gente chama de medicina integrativa. Pegar os diversos sistemas e colocar eles juntos. Não é à toa que desde 2020 a gente organiza o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. É um dos maiores congressos do mundo de medicina integrativa. Desde 2020 a gente vai fazer a 4ª edição agora, esse ano, em outubro. Todo ano eu seleciono um tema e aí eu chamo 50 profissionais de saúde para trocarem sobre aquele tema. Eu chamo médicos modernos, psicólogo, nutricionista, a galera do Ayurveda, a galera da chinesa, a galera do tibetana, a galera da medicina indígena. E aí boto todo mundo para conversar sobre um tema comum. Esse ano vai ser sobre saúde feminina. Né? Então, eu não acho que a gente deveria escolher. Um exemplo, né? O que a gente faz muito bem que a medicina moderna, por uma questão de tempo, ainda não é tão incrível assim? Tratamento de doenças crônicas, né? Doenças crônicas, elas, né? Crônico vem de cronos, que significa tempo. São doenças que duram muito no tempo. A maioria das doenças que matam a gente hoje em dia, se você parar para olhar, isso foi um dos congressos de medicina integrativa que a gente fez, que eu chamei de os 7 inimigos dos seres humanos. A gente fez um dia para cada uma das doenças que mais matam seres humanos no planeta. Doença cardiovascular, por exemplo, é a número 1. Câncer é a número 2. Tem lá diabetes, Alzheimer, enfim.
E aí eu chamei os especialistas, né? Por exemplo, o presidente da Associação Brasileira de Alzheimer palestrou no dia de Alzheimer falando da medicina moderna. E a gente foi tentar entender, né, os paralelos entre elas. O Ayurveda tem perspectivas e linhas de tratamento com mudança de estilo de vida, alimentação, movimento, sono, né, autoconhecimento e uso de ervas, plantas, remédios, não só plantas, mas como minerais também e animais. Então a gente explora os 3 reinos, né, vegetal, mineral e animal, para a produção de medicamentos. E a gente tem umas terapias que são muito diferentes, né, que são terapias de purificação, entre aspas, né? Em sânscrito a gente chama elas de shodhana, né? Que é quando o corpo está muito entranhado de coisas que estão gerando doença, a gente tem metodologias para purificar o corpo, para pegar o que está ruim e botar para fora. É tipo uma cirurgia, mas é mais uma depuração, uma purificação do corpo, digamos assim. Então a gente tem 3 etapas em todo o tratamento ayurvédico. A primeira delas a gente chama de Nidana Parivardhana, em sânscrito, que é você parar a causa do problema. A segunda delas a gente chama de Shamana Chikitsa, que é diminuir, né, o agravamento do problema. E a terceira é essa que eu falei, chama Shodhana Chikitsa, é para você purificar o corpo da pessoa. Que legal. Elas são, né, para funcionarem, usam de estilo de vida, usam de remédios, né, drogas, né, tem uma indústria farmacêutica ayurvédica gigantesca no mundo hoje em dia também, e a gente usa de metodologias terapêuticas específicas para purificação. Então é bastante plural, mas tem cirurgia, como eu te falei também, tem casos que são cirúrgicos, tem que sentar lá na mesa e fazer uma cirurgia. Entendi. Então a Ayurveda tem tudo isso dentro dele. Eu acho que é um ponto muito legal, eu acho que a gente começou a conversar muito isso aqui no Brasil, né? A gente vê as redes conversando sobre isso, que é esse lance que você falou de estilo de vida e de você, de repente, prevenir algumas doenças e algumas condições do corpo por esse momento que eu acho que a gente vive, né? A gente até conversando no início sobre saúde mental, principalmente, Sim. né? Como é que a gente começa, então, a ter essa disciplina de se encaixar nesse ambiente aí de prevenção dentro da medicina ayurvédica? Legal. Cara, precisa ter alguma consulta antes ou são hábitos que a gente começa por nós mesmos? Como que é? Então, eu advogo muito, por isso que eu estou nas redes sociais, fazendo vídeo e tudo mais, porque eu acredito que 90% do problema está nas mãos da pessoa. Se ela quiser pegar e mudar, ela não precisa ir numa consulta médica, não. Eu trabalhei na Califórnia com um médico que chama Michael Clapper, né? E eu era um estudante de medicina. Eu vi você falar dele, muito legal. Eu estava fazendo estágio lá na Califórnia. Eu estudei medicina na Índia, né? Mas estava fazendo um estágio na Califórnia. E o Michael Clapper, ele me botava na... Eu era um estudante de medicina, né? Um jovem moleque, né? Aprendendo. E o Michael Clapper me botava né, do lado dele, ele via o paciente, depois quando o paciente ia embora, ele fechava a porta e falava, e aí? Né, qual o problema? O que houve? Né? Diagnostica e trata aí. E uma das coisas que ele falava era assim, Matheus, 90% dos pacientes sabe o que eles têm. Tipo, você não precisa ficar estudando muito medicina para você diagnosticar. 90% dos diagnósticos o paciente faz ele mesmo. Ele senta na tua frente, você fala, qual o seu problema? A pessoa fala, eu tenho dor de cabeça. Pronto, diagnóstico feito. Entendi, dor de cabeça, tá. Acabou. A pessoa sabe qual é o problema. E aí ele falou um negócio que me marcou muito. Ele falou, 90% das pessoas sabem a solução. Então, eles vão sentar e vão falar, eu tô com dor de cabeça porque toda vez que eu tomo vinho, eu sinto dor de cabeça. Pronto, ele deu o diagnóstico e deu o tratamento. Agora, o problema, né, que é a minha função do médico, é ter empatia e presença suficiente para ajudar a guiar a pessoa num processo de parar de fazer o que ela sabe que ela tem que parar de fazer, mas não sabe como. E isso, às vezes, eu faço numa live. A gente vai fazer aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai assistir a gente aqui hoje que vai pensar, putz, é verdade, o vinho. Né? E vai parar. Né? Mas é muito difícil, cara. Das coisas mais difíceis que tem, por uma questão de preservação de energia, por uma questão de como a nossa mente funciona. A gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre isso, porque a gente meio que foi feito para não querer gastar energia mudando nada. Por uma questão de preservação de energia. O corpo humano é um sistema de preservação de energia. Né? E você vai falar, pô, toda vez que eu vou no supermercado eu vou ter que parar para ler todos os ingredientes de todos os... Acho que não vou. Eu escolho uma vez e executo daquele jeito. Vou no modo rápido que eu conheço. Exatamente, né? Eu, vou no... Antigamente, quando a gente era moleque, tinha uma opção de sucrilhos, né? Sim. Tinha um só. Era aquele lá no Hoje em dia tigre. você vai, tem o armário, né? Tem. Que hoje em dia não é só o do tigre, é o do tigre, é o do rato, eu não sei o que lá, é do papagaio, é do tucano, é isso, granola, é muesli. Granola e muesli é diferente, né? Tipo, tanta coisa que você escolhe uma vez, você vai ler os ingredientes ou vai parar para prestar atenção 1 minuto
e nunca mais você olha para essa parada. E essa é a maneira como a nossa mente funciona, né? Tem um autor que chama Daniel Kahneman, que escreveu um livro fantástico, que chama Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, que eu recomendo para todo mundo. É uma pataca, ele é pesadinho para ler, mas é muito bom. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia como psicólogo. Eu acho que foi o único. Foi uma parada dessa. E ele falava sobre isso, né? Dá muito trabalho você decidir toda vez do zero. Então, uma vez que você decidiu que toda sexta-feira eu saio com a galera para beber, parar isso é mó rolê. E você sabe que tá fazendo mal. No sábado você acorda zoado. No domingo você tá com dor de cabeça. Na segunda você ainda não tá legal. Na terça você ainda não é você mesmo. No sábado você vai lá e faz de novo. E aí... Até porque o durante, pra pessoa, é prazeroso, né? Como é que você vai desligar isso? Puta, mas são momentos ali que de repente você faz até a balança. Pô, valeu a pena. Sim. Ou não, né? Cara, mas então, eu não sei, porque eu tenho milhares de alunos e alunas e pacientes e tal, e prazer por prazer tem muitas fontes diferentes de prazer. Isso, eu queria falar com você. Então, não é que sair pra beber com a galera é a única maneira que eu posso sentir prazer no sábado à noite, né? Às vezes eu vou ver um filme com a minha namorada e vai ser bonzão. Com certeza. É que a gente cria caminhos que são difíceis de serem desfeitos depois mesmo. Os chineses, né, tradicionalmente, têm um ditado muito legal que eles falam assim: a carroça, ela tende à canaleta da estrada. Então você imagina uma estrada de terra e uma carroça passando e ela deixa aquela canaleta, aquele junco na estrada. A próxima carroça que passar, ela cai na mesma canaleta. Encaixa aí. Todo mundo que já passou numa estrada que tem uma marca de pneu, alguma coisa, você sente que o carro ele dá uma entrada, né? Sim. E os nossos comportamentos e hábitos são assim também. Uma vez que você passou uma carroça de comportamento, né, na estrada de terra da sua mente, a tendência de você repetir aquele comportamento, mesmo que ele nem esteja te gerando prazer, tanto assim, né? Porque se você parar para... As pessoas com certeza estão ouvindo, você, eu, fazemos isso. Eu penso, né? Conscientemente, eu vou botar esse brownie na boca e ele vai ser muito gostoso. Quanto tempo dura esse prazer? Porra, dura, sei lá, 1 minuto. Se muito, ele dura 1 minuto. Às vezes eu até bebo um gole d'água depois para dar uma limpada na boca porque tá muito doce, né? Foi 1 minuto. Pô, mas eu tenho intolerância à lactose, sei lá. Quanto tempo eu sofro depois por esse brownie na boca? Ah, cara, eu sofro um dia inteiro. Eu fico mal, fico no banheiro, minha barriga fica revirando. Então, prazer por prazer... Só tô falando isso para questionar o fato de que não é racional assim. Do tipo, eu vou e é gostoso. Então, não é isso. E como é que a gente desliga isso? Caraca, aí essa pergunta... Que exercícios a gente faz, né? Porque assim, você tocou no assunto que me pega muito, que eu adoro comer, cara. E sabe, quem gosta de comer, quando tem aquela besteira, gosta de comer mais ainda. E como é que a gente, né, se desfaz? Porque realmente é relacionado a isso de você gostar, né? De você fazer aquele sanduíche, ou de você, né, hoje é dia de feira, vou comer aquele pastel, né? Como é que a gente faz isso, cara? Cara, é quase impossível. Essa que é a real. E não é impossível, mas é quase. Então, tem uma chance, que ela é pequena, e ela exige muito contexto. Deixa eu te dar um exemplo. Minha mãe, ela queria melhorar a saúde dela. E aí ela virou pra mim um dia e falou assim: cara, Teus, o que eu posso melhorar, né? Lá em casa o pessoal me chama de Teus, né? Teus, o que eu posso melhorar? E eu falei: cara, mãe, teu café da manhã é uma tragédia. Aí ela: como assim uma tragédia? Como assim eu tomo só um café com leite e um pão com manteiga? A vida toda foi assim. E clássico, né? No Rio de Janeiro, café com leite e pão com manteiga é a base, todo mundo toma. Exato, é o natural. Eu não sou muito de café, eu tomava suco de laranja e pão com manteiga na minha época lá atrás. E eu falei pra ela: olha, presta atenção, café com leite não tem quase nutriente nenhum aí pra você. O leite, no teu caso, ele é um pouco inflamatório. O café te deixa agitada e o pão com manteiga é um monte de farinha com gordura. Quer dizer, você podia estar comendo morango, você podia estar comendo folhas verdes escuras, você podia estar fazendo um mingauzão com um monte de fruta, com aveia, com leite vegetal. Você podia estar nutrindo o seu corpo logo no início do dia com um monte de coisa. E tu não tá, entendeu? E aí ela olhou pra mim e ela falou assim: cara, mexe com qualquer coisa menos com o meu café com leite. Eu tô quase nessa também, eu sou um fã de café com leite de manhã, rapaz. Então, aí vamos junto nessa investigação que eu fiz com a minha mãe. Falam que santo de casa não faz milagre. Eu acho que é um exemplo pra muita gente que tá ouvindo aí, né? E de repente, pra pessoa que tá ouvindo, o café com leite vai ser massa. Não tô falando que pra todo mundo é ruim, mas no caso da minha mãe não era a coisa mais nutritiva que ela podia consumir pra começar um dia que ela queria ter energia e tudo mais, né? E aí eu perguntei pra ela: por que eu não posso mexer com o seu café com leite? Porque isso é uma parada que eu faço, né? Eu acho que
Eu não sei se você sabia dessa, mas médico, né, a gente chama de doutor. Né? Doutor vem do latim docere, significa professor. Então, o médico, o doutor, em essência, ele é um professor. Tá. A gente acha que médico é uma pessoa que quando a gente está doente, a gente vai lá falar com o cara, ele prescreve um remédio, mas não é isso. O médico, ele deveria ter capacidade e presença suficiente para estar contigo e navegar os teus problemas junto com você e te ensinar alguma coisa. Você deveria sair dali sabendo mais e não só com uma coisa que você tem que engolir, né? E aí eu levei minha mãe numa investigação. Por quê, hein? Ela fala, cara, Matheus, tem uma coisa muito afetiva, sabe, do café com leite. E eu, por quê, hein? Ela, não sei, mas vamos pensar um pouquinho, eu tô contigo, tô tentando entender aqui com você, né? Da onde veio essa parada? Quando foi que café com leite virou um negócio importante pra você? E aí ela parou assim, o olho deu uma mareada, ela falou, cara, foi quando a tua bisa, era a avó dela, minha bisavó era portuguesa, né? Minha bisa Sofia, eu tive a oportunidade de conviver com ela quando eu era pequenininho. E ela tinha uma ligação com a minha mãe muito profunda antes dela falecer. E a minha mãe, ela aprendeu a tomar café com leite com a minha bisa. É totalmente afetivo. Pô, cara, a minha bisa sentava ela na mesa, botava um cafezinho com leite, elas duas tomavam aquele negócio. Desde o cheiro, né? E da infância, e da bisa, que ela ficou todo arrepiado lembrando disso. E ela ficou assim, cara, se você tirar o meu café com leite, você tá tirando esse meu momento. É tipo uma lembrança, uma memória, sabe? É um lugar que eu gosto de ir todo dia de manhã. Que legal. E olha que loucura, né? Para eu ir nesse lugar todo dia de manhã, eu pago um preço, que é o efeito do café com leite no meu corpo. E ela nem tinha entendido que era essa viagem que ela estava querendo fazer todo dia de manhã. E aí a minha proposta para ela é, olha, será que a gente consegue respeitar a sua vontade? Porque eu não quero matar de novo a bisa. Porque muitas vezes quando eu falo pra pessoa, para de comer esse negócio, ela falando assim, mas quem me ensinou a comer isso foi minha mãe. Você tá falando mal da minha mãe? Você tá falando que minha mãe errou? Eu falo, calma. Tipo, não tem nada a ver com a tua mãe, tá ligado? Coisa, né, cara? Cara, porque comida é isso, né? A tua mãe, a tua tia, a tua bisa, alguém botou aquele troço na tua boca e aquela pessoa era uma pessoa que se ela te amava muito, aquilo ali é amor na sua língua. E aí você faz essa conexão, esquece, meu irmão. Né? Depois vai vir um nutricionista, vai vir o cara do Ayurveda, vai falar, você não pode comer isso porque faz mal. Vai durar. E se durar, vai durar dias, depois você tem uma recaída, né? Então, e aí como é que a gente faz, né? Tem um livro muito bom, né? Não é, eu tô trazendo referências não ayurvédicas antigas, né? Porque eu acho que fica mais palpável para as pessoas. Tem um livro do Charles Duhigg que chama O Poder do Hábito. E ele fala do ciclo do hábito, né? Que você tem um impulso, né, inicial de querer, por exemplo, reconectar com a sua bisa. Você executa um ato, que é botar lá o café com leite na boca. E aí você tem uma recompensa, que é... Né? Então sempre tem isso, um impulso inicial, a execução de uma tarefa e a recompensa da realização daquela tarefa. Se para minha mãe a recompensa era sentir proximidade com a minha bisa, o que eu posso fazer? Eu tenho que mexer no hábito. O café com leite proporciona para ela isso. Essa ligação. Tem alguma outra coisa? Será que se a gente catar umas fotos da minha bisa e todo dia de manhã você tomar um shake no café da manhã ou comer um mingau, olhando as fotos dela e lembrando dela, será que depois você sai com essa sensação também gostosinha? Será que você precisa, né, sofrer, né, o efeito negativo da comida para ter o benefício da memória? Ou será que tem outra maneira? Né? Te dou outro exemplo. A pessoa está trabalhando o dia inteiro, está exausta, está lá no escritório. Ela quer dar uma espanada, ela quer respirar fundo. O que ela faz? Ela levanta e vai comer um brownie, um cafezinho. Isso. É naquela hora que você está cansado que o universo tem uma lei, né, maravilhosa que é 100% das vezes que você está cansado, passa uma pessoa vendendo cocada, brownie, alguma coisa, né? E é sempre tipo 3 pelo preço de 2, alguma coisa. Aquela promoção imperdível. Exatamente. É irrecusável e exatamente quando você está precisando dar uma relaxada. E aí a pessoa, ela para o trabalho e vai lá tomar um cafezinho com a galera. E no cafezinho tem um biscoitinho, tem um negócio que de repente ela não queria estar comendo, ela não precisava estar comendo, ela só estava querendo dar uma relaxada. Então percebe, a gente faz isso 1000 vezes na vida, com a intenção de gerar um efeito
a gente acaba executando uma ação que gera outros efeitos que são indesejados. Eu tô querendo respirar fundo, aí eu vou fumar um cigarro. Você não tá precisando fumar um cigarro, você tá precisando parar e respirar fundo. Literalmente. Exato. E aí, olha como a nossa sociedade ela dificulta, né? Já é difícil, falei que é quase impossível, mas ela dificulta. Aí ela fala, não pode fumar dentro do prédio. Então você tem que sair do prédio. Porra, tudo que eu queria na minha vida, meu irmão, era sair. Perfeito. Exato. Tudo que eu queria era dar uma volta e sair do prédio. Sim. Agora eu tenho a desculpa perfeita. Porque como eu sou fumante, alguém vai falar assim, pô, você tem que sair do prédio. Fala, que pena, hein? Sou obrigado a sair desse prédio que eu tô louco pra sair já há 10 anos. Aí a pessoa sai, mas ela não tava querendo necessariamente fumar, ela tava querendo relaxar. E aí você pode relaxar comendo o brownie da tiazinha que vende 3 por preço de 2, ou você podia meditar, ou você podia caminhar, ou você podia ligar para uma pessoa que você ama, ou você podia ler um livro, você podia fazer fazer atividade física, sei lá. E você ia ter um efeito de relaxamento também, se você testar. Né? Mas a nossa cultura, ela meio que não bota você nessa situação, não te ensina isso que eu tô te falando agora. E aí a gente acaba essas recompensas, né? Como se fossem recompensas, né? Exato. E aí a gente vira prisioneiro desses hábitos negativos. E o que eu acho que é o primeiro passo, respondendo a tua pergunta, o primeiro passo é você ter consciência de que para ter o efeito que você quer, a ação que você está performando gera outros efeitos que você não quer. E no mundo ideal, você não deveria viver baseada em ou. Você deveria viver baseada em e. Sim. Quer dizer, como é que eu posso ter prazer e ser saudável? Eu não deveria abrir mão. Eu quero ter prazer, mas eu vou lascar minha saúde. Tudo bem, vai. É ou, né? Ou saúde ou prazer. Entendi. A maioria das pessoas senta num restaurante para pedir comida, por exemplo, e quando você abre um menu, a maioria das pessoas tem uma frase na cabeça. Elas se perguntam, o que nesse cardápio é mais 3 pontinhos? Dependendo do adjetivo que você coloca depois, e a maioria das pessoas se pergunta o que nesse cardápio é mais gostoso. É claro. Eu tô nessa. Claro, normal. É o mais normal. O que a sua mente faz? A sua mente é maravilhosa. Ela é tipo um chip M2 Pro da qualquer aí desse boladão. Ela, cara, escaneia o cardápio procurando a coisa mais gostosa do mundo. Então, se for brownie frito, com uma bola de sorvete frita, com granulado, com né? Quanto mais frito e com açúcar e tal, mais prazer eu vou ter. E aí, a tua pergunta foi o que é mais gostoso, eu vou encontrar. E o louco a gente é tão criterioso ou mimado que a gente não aceita o segundo mais gostoso. Se você falar assim, pô, mais gostoso é esse brownie frito com bola de sorvete, o segundo mais gostoso é o crumble de maçã. O crumble de maçã perto do brownie que é mais gostoso é um lixo. Colocou uma completo. Fruta no meio, já perdeu. Meu irmão, fala sério, eu não tô de dieta não e tal. Aí vem o garçom e aí você fala, pô, tô querendo esse brownie aqui e tal. Ele fala, tamo sem brownie. Caraca, a frustração do ser humano. Como assim? A gente vira criança. Assim a gente vira criança. Pô, não vem mais nesse lugar, fala sério, tava no menu, por que não riscaram? Eu quero falar com o gerente, você sabe o que você tá falando? Começa a virar... Vira famoso até. Vira famoso, vira uma coisa de maluco, né? Que é uma criança interna que não aceita, né? Agora, a maioria das pessoas tem a ilusão, e é uma ilusão, de que o conjunto dos alimentos que são prazerosos, ele é completamente divorciado do conjunto de alimentos que é saudável. A pessoa acha que o gostoso... Isso tem mesmo. Não tem? Tem. O gostoso é o brownie frito com calda de sorvete e o saudável é tipo salada de chuchu. Isso. Aí você fala, pô, meu irmão, se eu quiser ser saudável, eu vou ter que viver à base de salada de chuchu e comer batata doce, eu não vou poder, vou ter que abrir mão de toda a saúde. Só que isso não é verdade. Se você tentar entender que existe um universo de alimentos que são saudáveis e gostosos, e você navegar esse universo, quanto mais prazer você tem, mais saudável você fica. Sim. Você entra numa bola de neve positiva. Você vai ter que abrir mão de só ter prazer sem saúde. Mas você também vai abrir mão de só ter saúde sem prazer. E aí, se você sentar e abrir um menu e pensar assim, o que nesse cardápio é mais gostoso e saudável, tem que cumprir as duas funções ao mesmo tempo. Você não vai comer o brownie frito com não sei o que lá, mas você também não vai comer só chuchu. Vai ter uma outra parada ali. E eu acho que o início do processo para todo mundo de ser mais saudável, de tomar as rédeas da sua saúde, número 1, é entender qual é a tua versão do café com leite da bisavó, da minha mãe. Né? Por que você está fazendo isso de verdade? Porque a gente fala, porque é delicioso. Não é só por isso. Não é objetivamente delicioso. Eu, por exemplo, com 21 anos eu morei na China, né? Na China não tem lácteos. Pelo menos não tinha. Então,
Você nunca. Imagina, queijo era uma parada que eu era viciadíssimo na vida, né? Delícia. Eu morei 1 ano na China e não tinha Não queijo. existe queijo não lá. tinha. Em 2005, pelo menos, não tinha. Tá. Não sei se hoje em dia já tem. Mas eles não têm uma cultura de lácteos, de vaca e tal. E os chineses têm prazer. Por uma pessoa que come queijo, eu pensava, se tirar queijo da minha vida, meu irmão, nunca vou ter prazer. É impossível, não tem como, nada Até é tão conhecer gostoso. os chineses. Aí tu vai pra lá e fala, cara, vocês têm prazer com o quê? Aí o cara fala, cara, eu tenho prazer com doce de feijão vermelho. Eu falo, não, para, vocês são loucos. Que isso, meu irmão? Doce de feijão vermelho? Isso aí nem devia ser permitido. Isso devia dar 5 anos de prisão. E aí você vê, pô, mas é que eles foram criados em um outro contexto. A bisavó deles deu o doce de feijão vermelho na boca deles de manhã e o maluco criou essa conexão. A afetividade tá ali, né? Exato. E aí você vê que não existe objetividade nesse rolê. Tipo, não é que brownie é sempre gostoso. Tem muitas culturas no mundo, basta você viajar um pouco, que as pessoas nunca comeriam essa parada e não teriam prazer de comer, sabe? E aí você começa a entender que tem outros caminhos dentro do teu sistema e do teu corpo que também vão te levar a ter felicidade e prazer. Se você está querendo relaxar, você pode fumar, mas você também pode sair para dar uma caminhada. E aí eu começo a listar opções na minha cabeça. E, de novo, eu tô repetindo, é muito difícil, quase impossível. Não tô querendo sugerir que qualquer pessoa faz, porque eu acho que essa parada hoje em dia tá rolando uma positividade meio absurda. É, isso que eu ia te falar. De repente exatamente. dá likes, eu não sei o que é essa parada, mas o pessoal fala, não, é só se você quiser, você consegue. É mentira. Eu trabalho na clínica, eu vejo paciente pra caramba, as pessoas querem, elas não conseguem. A pessoa ela tem o estímulo máximo, que ela tem uma doença. Ou seja, você de repente diminuir já é uma coisa significativa, total, né? Total. Você tem que dar um passo. E o primeiro passo, normalmente, ele é de consciência. É entender, né? Cara, eu tô comendo essa parada por quê? É porque é prazeroso? Mas é também porque é parte da minha cultura, porque eu me identifico com isso, porque eu sou carioca e todo mundo que é carioca, não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Tá bom. Agora vamos mapear o que mais que eu poderia fazer para também ter esse resultado. Pô, eu também poderia dar uma caminhada, mas não é tão legal. Tudo bem, mas eu poderia. Beleza, poderia. E aí você vai ter que cruzar uma ponte que é muito difícil de cruzar, que eu chamo, né, entre a consciência, que é o saber o que você tem que fazer, e a coerência, que é fazer o que você sabe. Né? São 2 elementos fundamentais para a saúde. O primeiro é consciência. Você precisa saber o que você tem que fazer para melhorar. O segundo é coerência, que o buraco é muito mais embaixo. Quer botar na prática. Tem muita gente hoje em dia que estuda meia coisa, lê meio livro e fala, não, porque não sei o quê, porque começa a dar conselho para geral. Todo mundo, né? E não faz, né? E fala, não tira foto agora não, que agora eu vou comer essa parada aqui, se meus seguidores soubessem, exatamente, né? Tipo, não vai rolar. Então, no mundo que a gente vive hoje, ser coerente é que é raro. Ter conhecimento não é, cara. Pergunta pro GPT-4 que ele te fala qualquer coisa. Agora, vive de acordo com essa parada. Esse é que é o herói, sabe? Tipo, é a pessoa que realmente... Tipo, esses arquétipos de herói, tipo Batman, né? O maluco que tá ali todo sofrido, ferrado, mas ele tem uma missão. E ele cumpre a missão mesmo que não seja fácil para ele cumprir. E é por isso que mudar a sua saúde não é fácil assim mesmo. Ela exige que você revise tudo que você tem, né? Tudo que você faz, como você pensa, entender quem você é, né? Um bom bocado. E cada pessoa é diferente, né? Por isso que eu tenho muito medo, você falou isso das pessoas passarem fórmulas e receitas prontas e rola muito exatamente em podcast isso, não sei se você acompanha alguns, Matheus, alguns cortes que tem saído, né? De que parece que você monta um padrão de pessoa, de hábitos que vai funcionar para todo mundo, Sim. né? Tem gente que fala, você tem que acordar todo dia nesse horário, você tem que tomar banho gelado, você tem que ler 15 páginas de um livro, aí isso você vai ser bem sucedido. E acho isso muito perigoso, porque a gente é um país que está liderando problemas com saúde mental, é o país que mais consome remédios para ansiedade, Sim. depressão, tá dormindo mal. E daí, às vezes, vem a pessoa às vezes acredita numa receita dessa e acha que vai mudar de vida. Não é bem assim, né? É zero. Bom, de acordo com a Ayurveda, é zero assim. A gente é um sistema de medicina de precisão, que a gente chama, né? Isso significa que cada ser humano precisa respeitar as suas individualidades. Porque... o que é muito bonito, assim, tem muitas coisas que são incríveis do Ayurveda, que eu me apaixonei, né? Eu não fui fazer esse rolê todo à toa. Claro. É porque realmente é apaixonante você pensar que um ser humano que mora em São Paulo e um ser humano que mora no Rio de Janeiro já sofrem influências completamente diferentes do ambiente, da umidade, do calor. E isso muda você num plano celular. Então muda o funcionamento do seu corpo, da sua digestão, de como você pensa, de como você se sente. A pessoa sai de São Paulo, vai pra Serra e ela já vira outro ser humano. Ou ela vai pra Cachoeira e ela vira outro ser humano. Ou ela vai para uma cidade mais bagunçada ainda, com mais gente e tal,
Ou ela sai de lá e vem aqui pra Cotia e já pensa, pô, aqui tem verde pra caraca, é menos gente e tal. Eu que moro no interior, do meio do mato de Paraty, eu já acho todo mundo meio apinhado, casa em cima de casa. Imagino. É uma coisa de maluco. Então, você é completamente afetado pelo ambiente que você habita. Você mesmo, a mesma pessoa é diferente em lugares diferentes. Então, não tô nem falando de pessoas serem parecidas entre si. Tá. Né? Então, não existe essa parada dos segredos da mente bem-sucedida. Tem uns livros que saem assim, né? 10 coisas que todo mundo deveria fazer. E realmente, né? Tem alguns padrões que são bem interessantes. Sabe? Tipo, básico, todo mundo escova o dente. Né? Tem um mínimo de higiene que você tem que ter. Claro. Né? Para mim, por exemplo, meditação é um mínimo de higiene que você tem que ter. Não importa como é que você faz. Não precisa ser meditação zen budista, mas tem um momento do teu dia que você para um pouquinho e observa o que está rolando. Como é que tá meu corpo? Como é que tá minha mente? O que houve, sabe? De repente fazer terapia pode ser um negócio que ajuda umas pessoas, sabe? Eu acho que você tem que ter um mínimo de higiene, né? Que as pessoas tomam banho, escovam os dentes. E tem um mínimo de higiene que é ayurvédica, entre aspas, que você deveria dar uma olhada, se está dormindo direitinho, né? Eu sintetizei isso há 6 anos atrás, né? Eu vim dar minha primeira palestra no Brasil. Eu estava morando na Índia ainda e eu comecei a vir ao Brasil a convite. Todas as férias que eu tinha, eu acabava no Brasil dando curso, workshop e tal e tal. Vai fazer 6 anos esse ano. E aí, numa palestra, uma pessoa levantou a mão e ela falou assim, cara, mas eu sou engenheira, trabalho 8 horas por dia, tenho 2 filhos, não vou para a Índia, não quero fazer yoga, não gosto de nada desse negócio indiano. O que eu faço? Né? O que eu posso fazer para melhorar minha saúde? Tem como, sabe? Eu não vou seguir regra, saber meu dosha, esses negócios malucos, que um monte de palavra estranha, eu não quero. E eu falei, cara, não só tem como não é tão difícil assim, sabe? O teu foco não é tão difícil. E eu falei para ela, foca em 4 coisas. Tem 4 elementos que eu chamo de pilares da saúde humana. E toda superfície alicerçada em 4 pilares, ela é mais estável. Não é à toa que a gente bota a mesa em 4 pilares, a maioria das cadeiras tem 4 pilares. Dá para sustentar um negócio em 3 pilares, não é à toa que a câmera usa um tripé. Mas o tripé ele não é tão estável. Se você der uma esbarrada nele, a câmera vai pro chão. E de vez em quando a gente dá uma esbarrada. Fale, né, Flavião? Eu esses dias me esbarrei na minha câmera, caiu no chão e quebrei o vídeo, o monitorzinho dela. Então 3 não é tão bom. 2, dá também. A gente é bípede, né? Você fica em pé em 2 pernas, mas você tem todo um sistema nervoso boladão para te botar de pé em 2 pernas. Um pilar também dá. Você consegue ficar numa perna só, mas aí se alguém te esbarrar, tu já cai. Então eu falei para ela, tem 4 pilares que são sólidos para você poder ter uma saúde, assim, o mínimo, sabe, que você poderia cuidar. O primeiro deles é a alimentação. O que você bota na sua boca? Né? Você não tem a opção de não comer. Você só tem a opção de escolher o que você vai comer. E eu gosto muito de dizer para as pessoas, né, para elas pensarem que os teus alimentos, eles ou estão te aprisionando ou estão te libertando. Você ou está ficando mais doente ou está ficando mais saudável. Eu estou meio que te respondendo a primeira pergunta que você fez lá atrás, né? Não, mas faz sentido agora para montar, acho que esses padrões aí que você está passando. Exato. Ou você está ficando mais saudável ou você está ficando mais doente. E a alimentação, ela é fundamental. Você não tem como não comer. Você pode jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, mas alguma hora tu vai comer. E o que você bota no teu corpo é responsável pelo funcionamento, né, do teu corpo, né, da tua digestão, bom funcionamento celular. Tem alimentos que são carcinogênicos, por exemplo, que a segunda doença que mais mata no mundo hoje em dia é câncer, e a gente sabe que tem alimentos que promovem o câncer no corpo. Então, a maneira como você vai comer, ela influencia completamente na tua saúde. É um pilar fundamental da saúde humana. É um pilar difícil, porque ele tem tudo isso que a gente conversou. Tem indulgência. Exato. Apego, prazer, minha bisavó, cultura. Hoje eu mereço, trabalhei o dia inteiro, não sei o que lá. Aquelas coisas todas mentais, né? Então ele é um pilar bem difícil de navegar. O segundo pilar da saúde é o sono. É o pilar mais negligenciado pelas pessoas. A gente é de uma cultura que fala que quando morrer eu durmo. Nossa, né? Ou então, né, você dorme enquanto eu trabalho.
Nossa, sabe essas coisas? Então, essa é duro de escutar. Pra quem teve burnout é difícil. Exato. A gente tem essa cultura e realmente o burnout está virando um grande problema no Brasil, né? Tava ouvindo outro dia a Isabela Camargo falando sobre... Ela é ótima. Ela é maravilhosa, né? E é impressionante, né? Como hoje a gente realmente desvaloriza o sono. É o pilar mais negligenciado pelas pessoas. Elas dormem com o tempo que sobra. Tipo, depois que eu vi todo o meu seriado, li tudo que eu queria, respondi tudo, tô até meio que não querendo ir dormir. Aí eu vou dormir, mas eu tenho hora para acordar. Fim de semana eu compenso. Fim de semana eu compenso. E a maioria das pessoas na nossa cultura estão mal dormidas. E eu vejo isso na clínica. As pessoas acham que estão cansadas. Não estão mal dormidas. Elas acham que elas têm falta de libido. Não tem, elas estão mal dormidas. Clinicamente, aquilo lá de 8 horas mesmo, Matheus? Não, tem uma média de 7 a 8. Nos estudos, a maioria dos estudos sugerem que 7 a 8 horas é legal. Eu falo para as pessoas, de novo, aquela história do Michael Clapper. Todo mundo sabe quando precisa. E eu sugiro para a pessoa fazer um experimento. Tipo, quantas horas você precisa? Eu preciso de 8. Se você acha que você precisa de 8, separa 8 horas e meia para você estar na cama. Se você acordar antes de 8 horas e meia, você precisa de 8 mesmo. Então o cara que fala, não, mas para mim 4 horas já tá ótimo. Não existe isso. Não impossível, existe. Né? Não tem como. Não tem como. Menos do que 6 horas de sono, você já começa a produzir menos células assassinas naturais. Então, 5 horas de sono para baixo, né, tem estudos que sugerem que você produz 70% menos células assassinas naturais. Células assassinas naturais são a base da tua linha de defesa né, do seu corpo. Então, o pessoal né, que estava querendo não pegar Covid ou que está tentando evitar ter uma inflamação, alguma coisa assim, né, você tem que olhar para o teu sistema imune né, e dar um boostzinho nele. Né? Dormir é incrível para o teu sistema imune funcionar direito. Mas dormir não faz só isso. Dormir faz hipertrofia muscular. A pessoa que malha ou que deixa de dormir para ir malhar, ela não entende o que ela está fazendo. Porque na academia você faz microfissura né, na musculatura, mas de noite é que você cresce o músculo. O sono dormindo. O sono faz retenção de memória. A quantidade de gente que eu vejo na clínica que fala, pô, minha memória tá muito ruim. Eu falo, você tá mal dormido. Ah, mas é porque minha libido. É porque você não tá dormindo direito. Ah, mas é porque meu foco. É porque você não tá dormindo direito. As pessoas não dormem direito, acham que são de pouco. E aí, quando eu coloco elas para dormir mais, né, separa meia hora mais do que você precisa. Até o cara de 4 horas, eu preciso de 4 horas. Separa 4 horas e meia, então. E aí vê o que acontece. Se você acordar e não mexer no celular, não sair correndo para fazer alguma coisa, vê se tu não dorme mais um pouquinho. Eu vivo num sítio que eu recebo pessoas para fazer uma semana de desintoxicação lá, né? Eu tenho 3 chalés, recebo tipo de 3 a 6 pessoas. Cara. É mó louco. Eles ficam uma semana lá com a gente vivendo esses 4 pilares da saúde na prática. E é impressionante. Outro dia teve uma pessoa lá, uma executiva de São Paulo. Ela chegou, sem sacanagem, ela dormiu 3 dias seguidos. E ela não vinha para as práticas. E aí ela falava, cara, desculpa, não sei o que aconteceu. Eu sempre precisei de 5, 6 horas de sono. Eu acho que esse lugar aqui tá me derrubando, Matheus. O que tem na água? O que tem na você colocou aí, cara? Exato. E eu falava pra ela, não precisa vir pra nenhuma prática. Só dorme. Descansa. Só dorme. Depois de 3 dias, é uma semana, né? Então eu tenho esse privilégio. Ela virou pra mim e falou, acho que eu descansei. E aí ela voltou a dormir o normal, que era tipo pra ela 8 horas. E ela vinha descansada pra prática. Cara, sem sacanagem, você vê na cara de uma pessoa a mudança no olhar dela tá se sentindo totalmente diferente depois de 3 dias. Ela tava há anos tentando entender, tomando remédio para ansiedade. Ela tava outro olho, 3 dias só dormindo. Eu não fiz nada, não dei um remédio, não fiz um procedimento mágico, não dei passe, não chamei, nada. Foi só, tipo, dorme, só dorme. E, cara, você falou do celular e o lance do celular do lado da cômoda ali? Então o celular é uma tragédia moderna, né? Porque ele prejudica o nosso sono, já tem estudos que sugerem que ele interfere nas ondas cerebrais. Mesmo sem eu mexer nele? Mesmo sem você mexer. Só dele estar ligado, recebendo e enviando sinais, Wi-Fi, 4G e tal, ele interfere nas ondas cerebrais e bagunça até 30 minutos o teu sono. Caraca. É do louco, né? Mas é isso que é o mundo de hoje em dia. Se você tá dormindo e você tem, sei lá, gato pisando no seu rosto, marido, mulher roncando, filho te acordando, que acontece muito, né? Você tá dormindo pior. Você acorda para fazer xixi, por exemplo, você tá dormindo pior. E se você acorda, eu costumo sugerir para as pessoas, acorda e não mexe em eletrônicos durante meia hora, 1 hora, pelo menos.
Vai ao banheiro, lava o rosto, escova o dente, faz xixi, faz um chá, olha pela janela, rega a planta, sei lá, meu irmão, faz alguma coisa. Mas não acorda e já desliga o Todo mundo faz isso, né? E acorda com aquela coisa de... Antigamente era abrir a porta de geladeira, que dava aquela sensação. Hoje em dia você abre o celular e dá aquela sensação. Na cama mesmo, né? Isso é o teu corpo dizendo pra você, não faz isso que é ruim pra você. E a gente faz. Eu mudo 3 coisas no sono das pessoas e elas mudam a vida, cara. Muda a vida do ser humano completamente. É o pilar da saúde mais negligenciado. Então é o que a gente tem mais margem para melhora. Tá. Alimentação e sono, movimento. Movimento é um negócio que você não tem opção de não fazer. Você tá sempre se movimentando, cara. Você tá respirando, você tá mexendo no negócio, você, caiu a caneta no chão abaixo para pegar. Então o corpo, em inglês, eles têm uma frase. Eles falam que é use it or lose it. Né? Você usa ou você perde. Se você não usar, você vai perder. Se você não nutre o seu corpo de movimento inteligente, alguma hora você vai precisar dele e ele vai desistir de você. Tá. É a pessoa que nunca faz nada a não ser ficar sentado, e aí quando cai a caneta no chão e ela pega a coluna, trava e ela tem que chamar o SAMU, porque ela não consegue se mexer. E a gente hoje, basicamente, vive em 2 posições. A gente estica quando está deitado, depois a gente assume essa posição de sentado e não sai mais dela. A gente come nela, trabalha nela, mexe no celular nela, vê televisão nela. A gente está sempre nesses ângulos de 90 graus, do joelho, do quadril, que são horrorosos. Horrível, né? O pescoço virado para frente. Eu vi que até projetaram como que será o ser humano daqui não sei quantos anos, né? Que vai começar a ficar assim mesmo. É isso, é isso. Porque a gente se nutre de movimento inteligente. Se você tirar algum padrão de movimento do corpo, ele para de fazer. Porque não tem porquê, entendeu? Ele vai ficar gastando energia nutrindo um troço que você não usa. Entendi. E teve um swami, né, um guru desses, né, um monge lá da década de 70, eu acho, que ele queria protestar lá na Índia contra a guerra do Vietnã. E ele disse que ele ia levantar o braço e não ia abaixar enquanto a guerra não acabasse. E ele tinha a força do yoga, né? Ele conseguia fazer o que ele quisesse. A gente chama de tapas em sânscrito isso, quando a pessoa assume uma firme determinação, mesmo que seja difícil, ela vai em frente, né? Ele levantou o braço e o braço dele definhou. E calcificou no lugar. Então tem fotos, né, desse monge, ele tem o braço todo, é tipo um galho de árvore fino e duro, que ele não consegue mais abaixar nem que ele queira, entendeu? Meu Deus. E aí a unha do cara foi crescendo e fazendo espirais, assim, e ele nunca abaixou o braço, ele morreu com o braço levantado. Então, se você botar o teu braço numa posição e você não mexer, o corpo para de nutrir ele, porque você fala, cara, não vai usar... Não precisa ser o monge lá da Índia. Bota gesso. Lembra de antigamente? Sim. Hoje em dia bota menos, né? Bota um gesso no braço, fica 2 meses com gesso. Nossa. Quando você tira, o braço tá verde, musgo, tem que fazer recuperação. Mais fino que o outro. Exatamente. Porque e 2 meses, não é anos. Se você não usar o corpo, ele desiste de você também. Então. E o corpo, cara, ele é genial. Então, ele vai meio que sussurrando pra você. Você tá sentado muito tempo na cadeira, ele fala, coluna tá doendo. Cala a boca, corpo, que eu tenho que mandar um e-mail. Só mais esse e-mail. Exato. Aí daqui a pouco ele fala, mexe a coluna aí. Ele fala, cara, tô numa reunião de diretoria, pelo amor de Deus, olha a vergonha. Vai dar uma espreguiçada. Aí você fala, caraca, que saco, meu irmão. Toma um analgésico aí, cala a boca. Então, a gente vai sentindo dor, desconforto, mal-estar, e a gente vai calando o corpo. Quando a dor vai aumentando, a gente vai aumentando a dose do remédio. Mas a gente não vai na causa do problema. Né? Se você quer melhorar a tua saúde física, você começa escutando o corpo. Porque o corpo ele dá muitas dicas. Até a pessoa ter uma enxaqueca fulminante, não é? Como foi a tua experiência com isso? Porque é isso, a gente não chega num burnout sem ter um monte de avisos que a gente não ouviu antes. Mas né? é aquela coisa, você vai tratando com analgésico, você tá passando mal do estômago, acho que é simplesmente alguma coisa que você comeu, então mete alguma coisa lá para tratar o estômago. É isso. Até que um dia que eu tava no meio de uma reunião, começou a tremer o corpo inteiro. Eu falei, vou ter um AVC aqui. Né? Olha que ponto chegou. Sim. O corpo precisou me mostrar que eu tava... Me fez sentir que eu tava tendo um AVC, que não era um AVC, mas eu acho que ele pensou, só assim o Fernando vai entender assim ele para. que ele vai cuidar, assim ele vai parar. Daí foi que eu parei. Às vezes, e é isso que eu costumo dizer para os meus pacientes muito, o seu corpo ele não é seu inimigo. A gente tem uma relação muito de alteridade com o corpo. Né? Esse corpo tá me abandonando. Eu falo, não, você abandonou ele muito antes dele te chamar. Toda vez que o corpo dói, é um convite a você entender que você está fazendo alguma coisa que você não devia estar fazendo. Só que a gente não estudou para ouvir. E aí a gente vai pensando que é frescura, vai achando que é uma dorzinha, toma um analgésico aqui. Velho. Tô ficando velho. Tô ansioso. Não tá, você tá cansado. Né? Tô com uma dor crônica. Ela só é crônica porque tu não mexe.
Mas eu faço academia 2 vezes na semana. Eu falo, mas você tem que fazer todo dia alguma coisa. Não é 2 vezes na semana. Você não escova o dente todo dia? Então, Também movimento é um pilar da saúde. Você não tem a opção de não fazer. Você tem que fazer. Você só tem a opção de o que vai acontecer se você fizer ou não fizer. Você treina, ou malha, ou dança, ou luta, ou não importa. Eu falo que o pilar do movimento ele tem 2 pré-requisitos fundamentais. Né? Ele tem que ser divertido e ele tem que gerar um pouquinho de suor. Então, se você não gosta, eu faço academia, mas eu odeio meu personal, aquele espelho, aquela música, selfie, eu não gosto, odeio essa parada. Não faz, meu irmão. E aí a pessoa chega pra mim na clínica e fala assim, eu não gosto de atividade física. Aí eu falo, nenhuma? Nenhuma. Porque academia não sei o quê, porque crossfit eu odeio e tal. Eu falo, tudo bem. E dançar? Pô, não, dançar eu adoro. Eu falo, pô, mas dançar é movimento. Que, ó, dançar vale? Claro que vale. Conta? Pô. É divertido? É. Dá pra dar uma suada? Dá. Vai dançar. Que legal. Entendeu? Todo dia. Se um dia for uma caminhada, beleza. Um dia é uma bicicleta, um dia é uma dança, um dia é uma luta, um dia é vôlei, um dia... Sabe? A gente tá muito parado. E o corpo parado, ele desiste de você. 3 pilares. O último eu chamo de silêncio. Que a gente também... Eu falo que é sinônimo de presença. Né? Presença é o pilar mais fácil, entre aspas, porque ele é o que você já é o tempo inteiro. Presença é uma lembrança do que você já era antes de você esquecer o que você era. Porque quando você se bagunça na vida, é sempre porque você se embolou. Né? A gente vai fazendo coisas, expectativas e tal e tal. Tem um cara, chama Tim Ferriss, ele fala uma frase que eu acho bem legal, ele fala assim, você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Eu acho que essa frase é do Jim Rohn, na verdade, não é do Tim, mas, enfim, ela é boa. Né? Se eu ando com uma galera que é do surf, daqui a pouco eu tô, sei lá, comprando uma prancha, nem sei surfar, mas eu começo, Tô sabe? ali. Tô no movimento. Se eu ando com a galera que é baladeira, né, eu vou sair mais pra balada do que eu sairia do contrário. Então, o pilar do silêncio, ele é um convite para você lembrar quem você é. Porque a gente vai se amalgamando com os outros, com a sociedade, com as expectativas e vai se distanciando da nossa natureza. Só que a tua natureza ela não vai para lugar nenhum, ela continua ali. Você só vai botando o demão em cima. É como quando você vai fazer uma obra em algum lugar e aí você tem que raspar a pintura e você fala, caraca, isso aqui tem um azul embaixo. Embaixo do azul tem vermelho. Embaixo... você vai vendo que tinha 18 camadas que ninguém lixou direito o troço para pintar. Eles só pintaram por cima. Até você chegar no tijolo, às vezes você vai ter que tirar um monte de coisa, mas a tua natureza é o tijolo. A parede mesmo é o tijolo. Então, o pilar do silêncio ele é um convite para a pessoa lembrar qual é desse tijolo aí que tá aí, sempre teve, é a base do teu funcionamento, mas a gente vai vivendo no automático, vai se confundindo na vida e esquece quem a gente é. Só que esquecer quem você é gera um monte de problemas. Né? A maioria das doenças humanas, na visão do Ayurveda, derivam de um processo que eles chamam de prajna parada, em sânscrito. Prajna, o conhecimento, parada, ele é bloqueado. O conhecimento de quem você é de verdade, ele é bloqueado. Por exemplo... Né? E eles escrevem isso nesse livro de uns 4.000 anos atrás, está lá, né? No Sharirasthana, que é um volume sobre fisiologia e anatomia, no capítulo 1, ele fala. Se você confunde o que é finito com o que é infinito, você vai sofrer. Se você confunde o que é seu com o que é você, você vai sofrer. Por exemplo, finito e infinito. Eu casei com a minha esposa, por exemplo. Aí eu fui lá na igreja, vestimos lá roupa, festa, buquê, aquela história toda. Não aconteceu isso comigo, estou só dando um exemplo. Tá. O padre vai lá e fala, né? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, não sei o que lá, até que a morte os separe. Não é para sempre. É até que a morte os separe. Você sabe que é finito, né? Você sabe que você vai morrer, você não vai pro céu e a mulher vai ser sua esposa no céu. Morreu, acabou. É o divórcio divino, digamos assim, né? Você não vai chegar lá no paraíso e vai catar sua esposa. Não rola isso. Né? Morreu, acabou. Não tá mais casado. Então a gente reconhece que pro relacionamento tem um fim natural, mesmo que esse fim seja a morte. Eu quero ficar a vida inteira com essa pessoa, mas a vida inteira não é pouco tempo, 50 anos. Né? Exatamente. E aí, eu sei que aquilo ali é finito. Eu sei que não é infinito. E aí acontecem coisas da vida e a gente termina o relacionamento. E aí a minha vida acaba, cara. Eu falo, pô, mas eu não sou ninguém sem ela. Mas eu não existo sem essa mulher. Porque eu não consigo nem acordar de manhã.
Você se confundiu. Você achou que uma coisa que era finita por natureza deveria ser infinita. Você criou uma expectativa que não corresponde à realidade. Toda vez que a gente cria uma expectativa que viola a verdade, a gente sofre. Né? E com tudo é assim. Eu achei que eu ia morar em São Paulo para sempre. Não tem para sempre. Aí na hora que eu me mudo, eu fico com saudade de São Paulo, não sei o quê, tarará, aquela lenga, né? Aquele sofrimento, aquela sofrência toda. Confundi eu com o meu. Meu livro, meu celular, minha namorada, minha casa, minha mesa, minha câmera. A câmera ela é minha, a mesa ela é minha. Aí vem alguém aqui, o Matheus vem. Imagina o Matheus estabanado, ele derruba a câmera no chão, a câmera quebra. Meu irmão, eu vou arrumar uma confusão com esse maluco. Pô, você sabe o que isso significa, não sei o quê, blá, blá, blá. Porque o meu, ele bagunça o que é eu. Parece que eu fiquei menos agora sem a câmera. Sabe? E é louco, né? Tem uma história budista que é muito bonitinha, que ela fala assim, tava o guruzão lá caminhando no meio da rua, ele esbarra numa pessoa, né? Ele tá caminhando assim, olhando pro céu, sei lá, coisa que o guru faz, né? E ele esbarra, né? Pisa num ser humano e olha pro chão e tem tipo um morador de rua, né? E o morador de rua vira pra ele e fala assim, você tá bem louco, meu irmão? Você não olha pra onde você vai? Aí ele pensa, meu Deus, tipo uma pessoa que eu não conheço gritando comigo no meio da rua. Sim. Ele segue a vida dele. No dia seguinte, ele tá caminhando com os discípulos dele. O guruzão caminhando com os discípulos dele. E aí ele tá caminhando no meio da rua também, olhando para as estrelas, ele esbarra numa pessoa que estava deitada no chão. Essa pessoa olha para ele e fala, meu irmão, você não vê por onde você anda e tal, você tá bem louco e tal. E ele fala, uma pessoa que eu não conheço gritando comigo na frente dos meus discípulos. É outra situação. E eles continuam a vida deles. No dia seguinte, ele está caminhando sozinho mais uma vez, olhando para as estrelas, esbarra em alguém grita, meu irmão, você está muito louco, tal. Ele olha, é o filho dele. Meu filho, deitado no meio da rua, gritando comigo assim, e ele segue o caminho dele. E no dia seguinte, o último caminho, ele está caminhando com os discípulos dele, olhando para as estrelas, esbarra em alguém, meu irmão, você está muito louco e tal, e é o filho dele. Meu filho gritando comigo na frente dos meus discípulos. São 4 situações totalmente diferentes. É objetivamente a mesma coisa. Subjetivamente não tem nada a ver. Quanto mais camada de meu tiver, mais sofrimento tem. Porque eu me confundo com o que é meu. Se vocês me xingar sozinho, eu penso, o cara tava bem louco. Se você me xingar na frente dos meus alunos, eu já penso, na frente dos meus alunos não, meu irmão. Na frente dos meus alunos vai arrumar uma confusão comigo. Agora, se você é minha namorada e me xingou na frente dos meus alunos, nossa, é outra. A casa vai cair. Mas objetivamente é a mesma coisa. Só que as camadas de apego, de ego, de meu que você coloca, elas determinam o nível do teu sofrimento. E o pilar do silêncio, o 4 pilar, é para você lembrar quem é você nesse rolê. Se a minha namorada me xinga, não sou eu, né? Ela não sou eu. Ela pode até ser minha namorada, mas ela não é eu. Então, se eu pego o meu e eu boto dentro do eu vou gerar sofrimento. Entendi. Eu vou sair com ela na rua e aí eu vou querer falar, mas você vai assim? Pô, a gente tá indo lá no podcast do Ponto de Fala, você não vai chegar lá assim. Porque o que eles vão pensar de mim se você chegar lá assim? Eu me confundi. Isso. Eu confundi o minha namorada com o eu. É louco, mas a gente não faz isso. Não, faz sentido total, cara. Que bacana. Então, aí no Ayurveda, no Vedanta, no Yoga, nessas ciências védicas, a gente promove essa investigação para você tentar entender. Cara, tudo bem ter coisas que são suas. Eu não tô falando de você abrir mão de tudo, não. Mas entende o que é o quê. Porque se você se confundir, você vai sofrer. Muito legal, Matheus. A gente tá chegando no final aqui, passou muito rápido quando a conversa é boa, cara. Poxa vida. Por isso eu te perguntei quanto tempo, são 50 minutos ali, nunca será. Nunca será. Mas antes a gente tem que falar do seu livro que tá aí na sua mão. Você disse que tá saindo do forno. Cara, então esse mostra aqui... aí pra gente. Mostro. Ele não é a versão final ainda, né? Eu fiquei muito feliz porque eu cheguei aqui e falei pra você, né? Tipo, cara, saiu o boneco do meu livro, né? Você deve estar com aquela coisa de pai e filho, né? Então, eu não sei, tu já escreveu um livro? Já, então. O do Chaves ali. Não é louco? É louco, tipo, cara. porque eu realmente tenho essa sensação. Eu falo, ele não é lindo? Você não é porque é meu, não, né? Exatamente. Mas é aquela coisa que nem eu tenho alunas que falam, cara,
não é porque é meu filho não, mas ele não é inteligente. É isso. Eu falo, não, é porque é teu filho sim. Ponto, né? E eu não sei se ele é lindo ou se ele não é, mas eu tô naquela ilusão paternal do tipo assim, gente, ele não é lindo. Então, que legal. Eu acabei de publicar os 4 pilares da saúde. Que a gente falou muito aqui, né? Que a gente falou muito aqui. Esse é o boneco ainda. Assim que sair semana que vem, eu vou te mandar um exemplar pra você dar uma olhada. Ótimo. Já tá em pré-venda na Amazon. Nas primeiras 24 horas já foi pro top mais vendidos na Amazon de saúde integrativa. Então, pra galera que quiser, se puder, bota o link. Claro, vou colocar na descrição. Na bio, na descrição para as pessoas. E esse livro, ele demorou 2 anos para ser escrito. E no início, né, eu pensei, vou escrever um livro. Primeiro que eu ia autopublicar. Eu falei, vou autopublicar, grandes editoras, né, meio rebelde. E eu vou escrever um livro sobre os 4 pilares da saúde, porque eu fico falando disso o tempo inteiro. Ajuda muito as pessoas me mandam mensagem dizendo, pô, aquilo que tu falou, cara, ficou prático, né? E você contou a história do monge lá e realmente aí eu peguei. Eu falei, vou botar isso tudo num livro, porque aí aumenta muito a circulação, a capacidade da pessoa sentar e ler no tempo dela. E aí eu fiz basicamente uma sessão para cada um dos pilares com dicas práticas para as pessoas. Tá. E aí era um livro meio técnico, né? Tipo, 4 pilares, o que você pode fazer, os deveres de casa e tal e tal. E aí eu pensei, todo mundo me pergunta como é que é a minha história, que eu morei na Índia, por que eu fui fazer isso, eu sou muito louco, né? Como é que foi morar, aprender sânscrito e tal e tal. E aí eu falei, pô, vou contar um pouco da minha história também. E aí eu comecei a botar uma camada da minha história. Eu chegando da Índia, estudando Ayurveda e virando o primeiro brasileiro a se formar em medicina ayurvédica lá. E entrelacei isso com os 4 pilares da saúde. Ficou muito saboroso, né? Aí já ficou mais legal. Só que aí eu tive um outro problema. Eu pensei, pô, mas eu não posso não contar a história dos meus alunos e pacientes, porque tem cada história de transformação. Aí eu botei essa camada também dentro do livro. Então ele virou um livro que tem os 4 pilares de maneira técnica para você poder aplicar na sua saúde, melhorar a sua vida. Se você ler esse livro em 1 ano, se você aplicar o que eu tô te falando aqui, você muda de saúde completamente. Sem precisar marcar consulta, essas coisas todas. Tem uma camada da minha história, que eu acho que é interessante para muitas pessoas, elas têm essa curiosidade. E tem algumas historinhas de alunos e alunas, pacientes e tal, que foram aplicando isso na própria vida e transformando, entendeu? Então, esses são os 4 pilares da saúde. Eu tô, muito feliz. Ele tá na pré-venda ao longo de junho. Julho, no final de junho, início de julho, ele vai para todas as livrarias. Legal. E aí, se eu puder, Bienal, essas coisas todas. Isso aí. Eu tô muito animado. E se for lançar aqui em São Paulo, chama a gente que a gente vai lá. Eu vou e vou te chamar sim. Vou cobrar, lá. hein? Vou lá querer autógrafo, pelo amor de Deus. Em agosto, eu vou fazer uma turnezinha, vou passar Rio de Janeiro, São Paulo e vou assinar. A gente se vê lá, então, com certeza. Demorou. Matheus, obrigado mais uma vez por sua presença, cara. Ter você aqui no nosso estúdio é uma honra de verdade. Prazer. A gente aqui, não só eu, né, mas todo mundo aqui do Ponto de Fala. Até a minha irmã queria estar aqui, mas ela está com Covid, não pôde vir, que ela também te segue. Mas assim... Em agosto chama ela. Vou chamar, com certeza. E obrigado por nos emprestar conhecimento por esse tempo que você está aqui, cara. Tamo junto, cara. Eu acho que a gente podia falar 2h30 e não ia ser suficiente. Pois é. Quando vocês precisarem conta comigo, é sempre uma honra. Assim, o Vida Veda, ele serve para isso. É pra gente divulgar o conhecimento do Ayurveda para as pessoas poderem aplicar isso na vida delas e serem livres de verdade. Eu gosto de dizer que saúde é liberdade. Se você não é saudável de verdade, você não é livre, cara. Você tá com dor no joelho e não consegue brincar com teus filhos. Aquela coisa de acordar de manhã e não conseguir fazer nada. Sabe? Saúde não se conforme preço. com isso, né? Exato. E busca esse lugar de liberdade, de acordar de manhã e acordar com energia, de poder encarar o dia de frente, de viver alinhado com os teus propósitos, sabe? Saber que você tá aqui no planeta e essa existência ela tá valendo, cada minuto, sabe? Porque realmente é o planeta mais legal que tem, né? Você tá no lugar mais legal. Se você andar 1 ano-luz em cada direção da galáxia, é só planeta que é bola de ácido sulfúrico, tudo vermelho, não tem nada. Você mora num planeta que tem cachoeira, tem arco-íris, tem... Pô, fala sério, tem podcast. Você senta no lugar onde você estiver e fica ouvindo, trocando ideia com os palavras. Antigamente isso aqui seria impossível, cara. Total. E hoje em dia você pode sentar aí e ouvir, se inspirar. Sabe, você está no melhor lugar do planeta Terra, no melhor momento, inclusive, do planeta Terra. Então, se você puder se inspirar nisso para viver uma vida mais legal e poder retribuir, cara, eu vivo para isso todo dia. Então, obrigado pelo convite. Bora, tamo nessa. E para quem tá vacilando e ainda não te segue, qual que é a rede social lá do Vida Veda? Se você botar Vida Veda, V-I-D-A-V-E-D-A, em qualquer Google da vida, você me encontra. Eu sou inescapável. Então, se você botar... Inescapável, gostei do termo. Se você botar Matheus Macedo, ou botar Vida Veda, ou Ayurveda, se botar Ayurveda, é capaz de você me achar facilmente também. E a gente vai colocar na descrição também para você só clicar aí e ter acesso a essas mensagens
mensagens inspiradoras que o Matheus sempre traz pra gente. Valeu, viu, Matheus? Cara, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social. Isso é importante para você não perder papos lindos, inspiradores, transformadores como esse que a gente teve aqui com o Matheus hoje. Eu sou Fernando Tuller, esse é o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.